Muito bem, amados irmãos, a pergunta desta manhã nos foi enviada por Evandro Carlos Santana, da cidade de Ceilândia, DF. Ele nos pergunta: em que dia Jesus morreu e em que dia Jesus ressuscitou? Muito bem, Evandro, a sua pergunta nos leva de volta a uma velha discussão a respeito de dois posicionamentos com respeito ao dia da morte de Cristo. De um lado, aqueles que acreditam que Jesus tenha morrido numa quarta-feira. Do outro, aqueles que pensam que Jesus tenha morrido numa sexta-feira. Todavia, queremos trazê-los de volta à Escritura para nós verificarmos um versículo muito importante que desvenda ou que nos dá uma chave interpretativa para essa questão. Mateus capítulo 12, versículo 40, que nos diz o seguinte: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa resposta aqui de Jesus Cristo foi em função de uma pergunta, de um questionamento dos judeus que pediam a Cristo um sinal de que ele era de fato o Messias. E Jesus disse que não daria nenhum outro sinal, senão o fato de que ele passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra nos dias de sua morte. Então este é um sinal profético. Se Jesus não estiver passado, ou não estivesse passado 3 dias no seio da terra e 3 noites no coração da terra, então seria prova contundente de que ele não era o Messias. Portanto, precisamos começar já refletindo e considerando que Jesus passou sim, de fato, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Neste caso, aqueles que acreditam que Jesus tenha morrido numa sexta-feira de tardezinha e ressuscitado nas primeiras horas do domingo, bem cedo ao nascer do sol, certamente eles estão equivocados. Uma vez que, se você contar a quantidade de noites e de dias, você perceberá que de sexta-feira de tarde para domingo pela manhã, temos apenas a metade do tempo profetizado por Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 40. Teríamos apenas 2 noites e 1 dia. Neste caso, esta possibilidade está descartada. Até mesmo porque nós temos um agravante aqui em Mateus capítulo 28, versículo 1, que nos mostra o momento exato da ressurreição de Cristo. Diz assim o versículo 1: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. E então segue-se a descrição do momento em que o anjo desce do céu e remove a pedra da sepultura. A Bíblia diz que foi no findar do sábado, no começo do primeiro dia da semana. É certo que no momento que o sábado acaba, é o momento que começa então o próximo dia, o primeiro dia da semana. E se nós olharmos com o olhar cultural dos judeus, perceberemos que o sábado termina no pôr do sol e que o primeiro dia da semana então começa na parte escura, exatamente no pôr do sol do sábado. Então, se Jesus morreu no finalzinho da sexta-feira e ressuscitou no finalzinho do sábado, teríamos apenas 1 noite e 1 dia, o que torna a visão ou o posicionamento de que Jesus morreu numa sexta-feira mais inviável ainda. Então só nos resta então verificar se a posição de quarta-feira daria certo. De quarta para quinta, 1 noite, de quinta para sexta, outra noite, da sexta para o sábado, mais outra noite. São 3 noites. E os dias agora contando, o dia da quinta-feira, o dia da sexta-feira e o dia do sábado inteiro. Portanto, se Jesus morreu numa quarta-feira e ressuscitou no findar do sábado, no início do primeiro dia da semana, é correto que somam-se 3 dias e 3 noites. E, portanto, a posição de que Jesus tenha morrido numa quarta-feira é correta e, portanto, bíblica. Todavia, alguém levantará certamente alguns questionamentos, como, por exemplo, a questão de que o dia seguinte à morte de Cristo seria sábado, conforme está em Lucas, no capítulo 24, versículo 56, que as mulheres descansaram no sábado conforme o mandamento. Ora, esse é um problema cultural e também um problema semântico, visto que a palavra sábado, no hebraico sabate,
ou no grego sabaton, significa meramente descanso. Se aqui no Ocidente o sábado refere-se ao 7º dia da semana, não acontece isso numa visão judaica, sendo que para eles o sábado pode se referir tanto ao 7º dia da semana, quanto a qualquer outro feriado. Isso é provado pela Bíblia em Levítico. Abra sua Bíblia rapidamente, capítulo 23, versículo 32, que diz: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Esse sábado que faz referência, você poderá ler desde o versículo 26, é o dia 10 do mês 7º, dia da expiação. Portanto, para os judeus, o sábado pode ser tanto um sábado cerimonial, um feriado qualquer, ou pode ser o sábado do 7º dia. Então, quando o Novo Testamento nos diz que as mulheres descansaram no sábado ou no dia seguinte à Páscoa, devemos entender que ou era um sábado do 7º dia, ou era um sábado de feriado. E aí nós vamos verificar que em Levítico capítulo 23, versículos 4 a 8, nos mostra que o dia seguinte à Páscoa, o dia seguinte à morte do Cordeiro Pascal, era sem dúvida um sábado cerimonial e, portanto, um feriado nacional para Israel. Está aqui em Levítico, capítulo 23, versículo 8, referindo-se ao dia imediato à Páscoa. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada. Versículo 7, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Portanto, a Bíblia nos mostra claramente que Jesus morreu no dia 14 de Nisan, no dia da morte do Cordeiro Pascal, exatamente no finalzinho da tarde, quando o Cordeiro deveria ser imolado. O dia seguinte, na quinta-feira, era um feriado nacional, era o primeiro dia da festa dos pães asmos e, portanto, um sábado cerimonial, que diz lá em Lucas que as mulheres descansaram conforme o mandamento. Mas alguém dirá, e qual a importância de tudo isso? Se é fato que Cristo morreu e que Ele ressuscitou. É que devemos todos abrir os olhos, porque afirmar o dia que Cristo não nasceu seria colocar em xeque, colocar em conflito o único sinal que Ele deu de que de fato Ele é o Messias. E em segundo lugar, é tomar mais um trago do vinho da prostituição, que a prostituta da história sempre deu a beber a todos os homens, dizendo que Jesus tenha morrido num dia em que ele não morreu, ou que se comemora o Natal em 25 de dezembro, ou que faz da Páscoa uma festa pagã, tendo como símbolo o coelho. Tudo isso é o vinho da prostituta, que nós lavemos nosso coração, nossa mente, o nosso entendimento de tudo aquilo que não é sagrado. Que Deus abençoe a todos vocês.